Louvado seja Deus. Amados irmãos, hoje é o Salmo de número 26. Estamos, como de costume, né? Estamos na série sobre o livro dos Salmos e temos aprendido muito com essa exposição da palavra de Deus, né? E hoje é o Salmo de número 26. Eu vou fazer a leitura aos irmãos e acredito que nós vamos conseguir extrair aqui alguma coisa de bom para nós. A palavra de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é proveitosa para ensinar, para exortar, para corrigir, para redarguir, para instruir em sabedoria, né? É a palavra de Deus. E o Salmo de número 26, eu acredito que talvez em alguns títulos esteja diferente do que eu vou ler aqui. Aqui está, apelo de um justo, né? Apelo de um justo, ok? Salmo 26, eu vou ler, os irmãos me acompanham. Diz assim a palavra do Senhor: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor, sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores. Talvez aí esteja assembleia ou congregação. E com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência. Assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes, e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano na congregação. Bendirei o Senhor. Louvado seja Deus. Amados irmãos, isso aqui é um salmo de Davi. Na primeira instância, se você ler a leitura na primeira instância, rapidamente vai apresentar como se o salmista Davi aqui não tivesse falha, nem pecados, como se ele fosse um homem justo. Mas não é isso que o salmista Davi está expressando aqui, né? Não é arrogância, prepotência ou soberba, mas sim um apelo ao Senhor, para que o Senhor, o nosso Deus, faça justiça por ele. Você vai ver muitos homens de Deus que passou por situações difíceis na sua vida e na sua caminhada, a tal ponto de eles estarem desanimados, abatidos, angustiados, aflito,
preocupado. Como Davi não é diferente com cada um de nós. Porque aqui, é óbvio que o salmista Davi aqui, ele está numa guerra. Por ele ser rei de Israel. E por ele ser rei de Israel, uma nação tão vista pelas outras nações, uma nação tão odiada pelas outras nações, uma nação tão perseguida pelas outras nações, o salmista Davi enfrentou esses desafios no seu cotidiano. Porém, também ele enfrentou perseguições dentro da sua pátria, dentro da sua nação, quando pessoas se levantaram contra Davi para tentar o matar. Mas o Salmo de número 26 é uma oração. Possa ser que essa oração seja dirigida à entrada ao templo. O que diz o verso de número 1? Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Olha o que diz aqui na NVI. Ó Senhor Deus, declara que estou inocente, pois faço o que é certo e confio inteiramente em Ti. Davi firmemente declara que é inocente. Quando ele está dizendo que ele é inocente, é de alguma situação, porque perante o Senhor não há ninguém inocente, todos somos culpados. Todos somos culpados. Não há ninguém perante a face do Senhor perfeito, inerrante, certo, mas diante dos olhos de Deus somos todos culpados. Mas o que ele está querendo dizer aqui? Ele declara e pede para o Senhor fazer justiça, ou fazer uma declaração da sua inocência das transgressões. Ele faz isso no contexto de um lamento, temendo que Deus o tratasse como um dos ímpios. Olha o verso 9. O verso 9 diz assim: não me destruas junto com os que não querem saber de ti. Livra-me do castigo que recebem os assassinos. Então, o verso 1, ele nos traz essa oração do salmista Davi. Veja só uma comparação. Salmo 13, verso 5 diz assim: eu confio no teu amor, o meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. Eu confio no teu amor, o meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. O Salmo 26, o Salmo de Davi, nos mostra uma oração devocional, de autoexame. Ele se abre diante de Deus para ser examinado e provado. Muitas das vezes eu e você precisamos fazer esse exame. O que o texto de 1 Coríntios capítulo 11 diz? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, fazer o autoexame. E é isso que o salmista Davi faz, nesse Salmo 26. Ele conversa com o Senhor sobre o seu comportamento, maneira de viver e integridade. É isso que ele coloca diante do Senhor.
A esperança de Davi é que o Senhor, nosso Deus, que seja aceito e que sua vida seja alegria para Deus. A ideia de Davi é o que? Senhor, que a minha vida, o meu comportamento, a minha conduta, a minha integridade tenha trazido para o Senhor alegria. Alegria. Vamos para o verso de número 2. O verso de número 2 diz assim: examina-me, Senhor, examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Examina-me, Senhor, prova-me e sonda-me o coração e os pensamentos. É óbvio que o nosso Deus, Ele sonda e esquadrinha os pensamentos e as intenções do coração. Cada pensamento, cada intenção, cada coração, Deus sonda, sabe e conhece. É por isso que eu e você, nós devemos sempre, em todo o tempo, temer ao Senhor. É para Ele. Nós devemos temer ao Senhor. Salmo 139, verso 23 diz assim: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Por mais que você não peça isso ao Senhor, porque aqui não é o salmista Davi lançando palavras aos ventos dizendo assim: Senhor, examina-me, porque ele sabe que o Senhor de qualquer maneira examina a vida de um santo. Ele conhece o coração de cada um, Ele conhece a mente de cada um, Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo, Ele sabe de tudo, Ele sabe quantas pessoas existem, Ele sabe tudo. Nada passa pelo nosso Deus. Mas a ideia é: Senhor, examina, procura, Senhor, se eu tenho culpa nesse fato, nessas transgressões, nessa situação. Existem coisas que eu e você passamos que não somos culpados, mas somos julgados como culpado e não temos culpa, mas o Senhor sabe. E a convicção do salmista Davi é: primeiro, faze-me justiça, Senhor. Ou melhor dizendo, primeiro, ó Senhor Deus, declara que estou inocente, pois faço o que é certo e confio inteiramente em Ti. Examina-me, põe-me à prova, ó Senhor, julga os meus desejos e os meus pensamentos. O verso 3 diz assim: pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Quando ele está dizendo isso, amados irmãos, ele não está dizendo que a partir daquele momento, por exemplo, vou explicar aqui, eu me converti a Cristo e a partir daquele momento eu me tornei uma pessoa perfeita. Não, é muito diferente isso aqui. O salmista está dizendo o seguinte: Senhor, pois o teu amor me guia e a tua verdade sempre me orienta. O que você está querendo dizer, pastor? Ele, diante da palavra do Senhor, ele observa, ele examina e tenta aplicá-la na sua vida. Não é uma perfeição aqui, mas é uma entrega
para Deus, mostrando para ele: Senhor, eu tenho andado em seus caminhos, eu andava em outro caminho, mas a partir do momento que eu conheci o Senhor, eu ando em teus caminhos, eu até tropeço, eu até erro, mas eu tento andar na perfeição dos teus caminhos, Senhor. Essa é a ideia do texto. Pois o teu amor me guia e a tua verdade sempre me orienta. A palavra de Deus. Lembra que eu falei aos irmãos que muitas das vezes nós vamos se deparar com alguns versículos repetidos aqui de um texto para um outro texto. E eu costumo dizer que quando isso acontece, é Deus nos lembrando de alguma coisa, de algum fato, de alguma situação. É Deus dizendo: olha, não se esqueça disso aqui. Olha, não se esqueça dessa situação. Reveja, melhore, procure rever e acertar isso. Essa é a ideia. É para que eu e você se aproxime mais de Deus, se aproxime mais do Senhor. É um apelo do salmista Davi aqui. Olha o verso de número 4. O verso de número 4 diz assim: não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores, não me associo, eu não ando na companhia de gente falsa. E não vivo com os hipócritas. Um cristão hoje, ele precisa entender, amados irmãos, que Deus vê tudo e vê todas as coisas. Você tem emprestado os seus ouvidos para quê? Você tem emprestado os seus olhos para quê? Você tem emprestado os seus lábios para quê? Você tem emprestado a sua vida para quê? Nós devemos fugir dessas coisas. Difamações, facções, contendas. Nós devemos fugir. A pergunta que tivemos aqui, eu vou trazer de volta. Foi uma pergunta que fizeram a respeito do fofoqueiro. Todo mundo acha que isso aqui é leve para demais pecados. Não é tratado muito, não, mas eu faço uma fofoquinha de leve. Você sabia que a Bíblia diz que aquele que faz tais coisas como essa corre um grande perigo de ir ao inferno? Porque compara uma fofoca menos do que um adultério. Tanto a fofoca como o adultério leva para o inferno. Então a pessoa acha que é normal fofocar. E quando eu estou falando do fofocar, estou falando no duplo sentido. O fofoqueiro não é só aquele que fala, mas o fofoqueiro é aquele também que ouve a fofoca. É uma coisa muito leve que as pessoas não levam em consideração. Pastor, mas nós somos pecadores, somos. Mas a Bíblia diz assim: quem não herdará o reino de Deus? Os beberrões, os facções, os fofoqueiros. Então o texto está dizendo, olha o que o salmista Davi está dizendo: eu não ando na companhia de gente falsa. Dá para você saber quando a pessoa é verdadeira e quando a pessoa é falsa. Eu não vivo com os hipócritas. Bendito seja Deus. Olha o que diz o Salmo de número 1, verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Por um pouco, amados irmãos, por um pouco, nós podemos ir ao inferno e não ser salvo. Não coloca um pecadinho com um pecadão, todos é pecado. A Bíblia fala para a gente fugir dessas coisas, resistir ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Mas por quê? Para que eu e você fuja dessas coisas, veja o Salmo de número 86, verso 11. Ó Senhor Deus, ensina-me o que queres que eu faça, e eu te obedecerei fielmente. Ensina-me a te servir com toda a devoção, com toda a entrega, com toda temência, que eu possa te servir com integridade, devoção, temor ao Senhor. Bendito seja Deus. Nós sabemos que é errado. 5, perdão. Aborreço a súcia de malfeitores, ou talvez assembleia, fala de muita gente, congregação, pessoas de malfeitores, e com ímpios não me assento. Não me assento. Louvado seja Deus. Não me ajudo com os perversos, e não ando com os maus. O que o texto quer ensinar? Quando você se converte a Cristo, você tem que pregar para essas pessoas. Você tem que ir até ela, pregar, anunciar. Você tem que ir até o alcoólico, até a pessoa que bebe, até a pessoa que usa droga, até a pessoa que comete crime. Você tem que ir até ela. Mas você não pode participar de conversas alheias nas rodas dos escarnecedores. Não me ajudo com os perversos. E a ideia aqui é: eu não sou perverso. Essa é a ideia. Eu não participo com os perversos ou ímpios. Não me edifica. Não me traz benefício, pelo contrário, me distancia de Deus, me leva para longe de Deus. E eu e você sabemos disso. Sabemos que há coisas que assistimos que nos distanciam de Deus, sabemos que há lugares que nos distanciam de Deus, sabemos que há conversações que nos distanciam de Deus. E não ando com os maus. Deixa eu dizer uma coisa para nós aqui nessa noite. Se você está com uma pessoa que só fala mal dos outros, que é enrolado, que é enganador, mentiroso, e você não consegue converter essa pessoa, e você percebe que você está se convertendo a ela, é mais ou menos assim. Eu tento trazer para a oração, mas na verdade quando eu tento trazer, ela me consegue me levar para o outro lado. Eu tento trazer para a leitura bíblica, estudo da palavra. Quando eu tento trazer, quando eu percebo, eu estou conversando outras coisas ou assistindo outra coisa. Olha que interessante isso. Eu tento trazer para os cultos, mas quando eu percebo, a hora do culto já foi. Sabe o que você deve fazer? Só ora por ela. Só ora por ele. Quem vai salvar essa pessoa é o Senhor. Só isso que você faça. Se está te contaminando, tira do hall da amizade. Pastor, é muito duro. Tira do hall da amizade. Você está correndo um grande risco. Amém, amados irmãos? Amém. Vamos mais. Verso 7 diz: para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas, cantando hino de gratidão e falando das tuas obras maravilhosas.
É uma continuação do verso 6. Ó Senhor Deus, lavo as mãos para mostrar que estou inocente. Ando em volta do teu altar. O verso 6, melhor dizendo, que a gente pulou aqui, tá bom? Não é o 5, é o verso 6. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor. Ó Senhor Deus, lavo as mãos para mostrar que estou inocente, não perfeito, que eu não tenho culpa dessa situação. Ando em volta do teu altar, junto com os que te adoram. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você consegue diferenciar, você consegue perceber um grupo. Você perceber o grupo do Corinthians? Tem ali o corintiano, porque ele veste a camisa do Corinthians. Você perceber o grupo do Palmeiras? Porque você está vendo, não, ele está cheio de palmeirense, ele veste a camisa do Palmeiras. Não vai ali não. Você percebe o grupo do São Paulo? Porque ele está com a camiseta do São Paulo. E eu preciso te dizer que você consegue discernir de pessoas que buscam a Deus com integridade, sinceridade, retidão. Como você também consegue perceber pessoas que não buscam a Deus de verdade. Você consegue diferenciar um crente de uma pessoa ímpia, um salvo de uma pessoa ímpia. Você consegue observar. E o ímpio, nesse contexto aqui, eu falo até os que estão dentro da igreja que diz que é crente, viu, irmão? Olha para essa pessoa, veja o que ela mais fala, veja o que ela mais assiste, veja o comportamento dela, veja o comportamento dele, veja como ele se comporta. É notório o diferencial, é notório. Sabe por quê? Porque veja só isso aqui. Olha que interessante. Aqui Davi faz uma declaração. O que ele diz? Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Para nós agora aqui, faça um autoexame. Pastor, como eu sei que eu sou um salvo? Dá para saber quando você é um salvo, por incrível que pareça. Dá para você saber. Como eu sei, pastor? Primeiro, Cristo já garantiu a salvação. Tem como se perder a salvação? Não tem mais como perder a salvação, porque ele morreu na cruz do Calvário. Então, aquilo que ele já ganhou, não tem como tirar de lá, porque já foi pago o preço de sangue. Agora você consegue diferenciar, examinar você mesmo, se de fato você é um salvo. Vamos fazer essa experiência agora? Faz uma análise da sua vida durante o dia. Durante o dia. Veja o que você tem feito, o que você tem assistido, como é que está a sua mente e o seu coração. Se tem buscado mais ao Senhor, você é o salvo. Mas se não, se outras coisas estão preenchendo, isso é duro que eu vou dizer, o lugar de Deus, se preocupe, porque você não é um salvo. Por incrível que pareça, você não é um salvo. Então o salmista Davi, ele declara: eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. O que quer dizer isso aí? Devemos amar o templo de Deus, a casa de oração, esse cenáculo aqui. Devemos amar o culto, os instrumentos, os ministros. Devemos amar tudo aquilo que representa e glorifica o céu. Aleluia. Louvado seja Deus. O verso 7 diz: para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas. Salmo 27, verso 4 diz assim: a Deus, ó Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isso, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado
a sua bondade e pedir a sua orientação. Cantando um hino de gratidão e falando das tuas obras maravilhosas. É incrível isso, o que eu vou dizer. Você trabalha pensando em Deus, você trabalha pensando em Deus, você estuda pensando em Deus. A conexão com Deus é tão grande que você quer respirar Deus, você deseja Deus, você anela a Deus, você quer ter Deus em todo o tempo. E por conta disso, você vai fazer de tudo para não entristecer a Deus, por mais que muitas das vezes eu e você entristeça Ele. Mas o meu desejo, a minha intenção é enaltecer a Deus, não entristecer a Deus, é engrandecer a Deus, não escandalizá-lo, mas sim amá-lo de todo o meu coração. E o salmista Davi está dizendo: eu farei tudo para que isso aconteça na minha vida. É um desejo que eu tenho, e é esse desejo que você tem que ter. E eu digo que a maior porcentagem de todo cristão que existe é muito, mas faz o balanço. É minoria, irmão, que são salvos, não é a maioria. É minoria. Tem lugares que não são mais ensinados, não são mais pregado a palavra de Deus. Não se faz um autoexame, não se fala de santidade, não se fala de oração, não se fala de renúncia, não se fala de uma vida com Deus. E Jesus disse: quem quer vir após mim, negar a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Isso para essas pessoas se torna como uma doença nos ouvidos, não suportam ouvir. É por isso que Jesus, usando Paulo, ele diz: Timóteo, nos últimos dias virão tempos trabalhosos, não suportarão a sã doutrina. Meu Deus, é algo que nos leva para perto de Deus. Como que as pessoas odeiam isso, irmãos? Algo que nos leva para perto de Deus, algo que nos aproxima de Deus, e as pessoas não suportam ouvir isso. E eu olho com isso, com um aperto no coração, porque eu consigo enxergar: meu Deus, é só fachada, levanta a mão, chora, mas não tem transformação. E alguém pode me dizer: pastor, mas você não conhece o coração. Eu vou dizer para você o que a Bíblia diz, que aonde está o coração, ali está o teu tesouro. A mudança, ela vem de dentro para fora, reflete de dentro para fora, é notório, é visto, as pessoas percebem, as pessoas veem a mudança. Não é o coração. Sabe essa mensagem falsa? Não, Deus conhece o meu coração, Ele sabe a minha intenção, mas a prática é ao contrário daquilo que está no coração. Só está no coração. Como pode isso? E o salmista está preocupado: Senhor, examina-me, Senhor, prova-me, Senhor. Eu não sou perfeito não, Senhor, mas perante essa causa, Senhor, eu não tenho culpa. Sonda o meu coração, os meus pensamentos. O Senhor tem achado algo de bom em mim, Senhor? O meu desejo é te adorar, o meu desejo é te buscar, o meu desejo é estar na tua presença, o meu desejo não é nunca sair da tua presença, Senhor, é estar envolvido e enrolado contigo, Senhor. Bendito seja Deus. O verso 8 diz assim: ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives, o lugar onde está presente a tua glória. Eu amo. 80 Salmos
de número 84, verso 1 ao verso de número 4, diz assim: como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso, como eu gostaria de estar ali. Tenho saudade dos pátios do templo de Deus, ó Senhor. Com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. Ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei, meu Deus, perto dos teus altares, os pardais constroem o seu ninho, e as andorinhas fazem as suas casas, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Qual é a ideia? Não é morar aqui, não é. Quantos cultos nós temos aqui? Segunda, quinta, aí temos os ensaios sexta, aí temos os cultos no sábado, aí temos domingo de manhã, temos domingo à noite. Não é isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu amo ter o Senhor na minha vida e vou buscar isso, custe o que custar, porque não há nada bom, não há nada magnífico, não há nada maravilhoso do que estar na tua presença, Senhor. Nós somos o templo, nós somos a casa, nós somos a morada, nós somos a casa espiritual, aonde o Espírito Santo habita. Louvado seja Deus. 9. Não me destrua junto com os que não querem saber de ti. Livra-me do castigo que recebem os assassinos, aqueles que vivem fazendo o mal e que estão sempre prontos para receber suborno. O salmista Davi tem tamanha preocupação na sua época que ele não queria ser encontrado junto dos ímpios, dos perversos, dos malfeitores. Ele não queria ser sentenciado, ele não queria ser condenado. Nos dias de hoje devemos ter a mesma preocupação. Porque aqui, nesse contexto, trazendo para os nossos dias, haverá um tempo que o Senhor voltará para buscar a sua igreja e julgará as nações. E a minha preocupação é: Senhor, que eu não seja julgado para ser lançado ao inferno, mas eu quero ir para o céu, para a morada de Deus, a mansão celestial. É essa a preocupação que devemos ter. A cada dia nós devemos melhorar o nosso caminho. E ele não queria ser destruído. A ideia é que não me destrua junto com os que não querem saber de ti. Livra-me do castigo que recebem os assassinos, aqueles que vivem fazendo mal e que estão sempre prontos para receber suborno. Isso corta o meu coração. Não vai pela minha eloquência, pelo meu jeito de pregar, não vai por isso, mas me derrete o coração de saber que pessoas não se preocupam mais, que pessoas não têm essa preocupação. É mais ou menos assim: deixa a vida me levar. É como se nem espera a volta do Senhor Jesus. Não espera a volta do Senhor Jesus. Meu Deus. Eu me deparo com alguns textos, amados irmãos, eu tenho lido tanto, eu tenho chorado por conta disso, porque eu tenho visto, falei: Senhor, me limpa. É igual Martim Lutero. Martim Lutero, quando se encontrou perante uma situação, ele olhava e se sentia como uma pessoa imunda, impura. Ele era um monge. Mas o verso 11 e 12 diz assim: quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano,
nas congregações, bendirei o Senhor. Aleluia. Glórias a ti. O salmista Davi não pecou? Não cometeu erros? Ele não tropeçou em seus caminhos? Mas como Deus tratou ele? Como segundo o seu coração. Por quê? Porque ele era perfeito? Não. Porque ele se arrependia dos seus pecados. Porque ele era sincero com Deus. Porque ele buscava o Senhor. Porque ele guerreava pelo Senhor. Porque ele sofria pelo Senhor. Ele era maltratado por causa de Deus. E Deus o amou. Deus nos ama, amados irmãos. E o amor dele está entre nós. O amor dele está no nosso meio. É a causa de não sermos consumidos vivos. É por causa do seu imensurável amor. Aleluia. Ele poderia ter matado a mim e você no mundo mesmo. Não deixado eu e você se converter. Mas poderia ter lançado eu e você no inferno lá, quando estávamos naquela situação, na bebida, na prostituição, na droga, nos vícios. Mas não, ele foi lá e te buscou, me buscou. Te limpou, te banhou, te transformou. Te deu uma nova veste, renovou a aliança contigo. Você está provando dos benefícios do Senhor, das bênçãos espirituais, dos dons de Deus, da plenitude do Espírito Santo. Eu não consigo entender, eu já me deparei, eu falei, como que uma pessoa não consegue, não é a palavra não consegue, não tem desejo de buscar a Deus, e diz que serve a Deus, eu não consigo entender, eu não consigo associar isso. Essa pessoa, de verdade, nunca teve o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele puxa você para perto de Deus. É o próprio Deus, é a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito Santo. Como pode o Espírito Santo não? Como pode uma pessoa dizer que tem o Espírito Santo? Ter boca suja, ter um olho sujo, um coração sujo, uma mente poluída. Como pode? Eu não consigo compreender. Se o Espírito Santo é o oposto, a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele é sensível, ele nos convence todos os dias, ele intercede por nós todos os dias, ele nos ajuda todos os dias. O que está acontecendo com os crentes? Aí, por isso que eu falo, Lucas 18, está se cumprindo Lucas 18, verso 8. Se porventura o Filho do Homem voltar, vai achar fé na terra. Eu me preocupo comigo mesmo. Nós temos que fazer um autoexame. Se preocupa. Mas pastor, aí a gente tem essa mania. Mas fulano não está aqui. Era para esse fulano ouvir isso aqui, mas você está aqui, eu estou aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. É um autoexame que você deve fazer. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Ele está dizendo o seguinte: eu ainda sirvo ao Senhor, eu porém faço o que é certo. Tem compaixão de mim e salva-me. Tem misericórdia de mim. Pior que ele tem. Olha nós aqui, debaixo da misericórdia, debaixo do seu imensurável amor. Olha nós aqui debaixo da sua infinita bondade, longanimidade e benignidade. Olha nós aqui. O amor dele está aqui. A misericórdia dele está aqui. Porém, no dia que se desce a sepultura, não haverá misericórdia. Senhor,
eu curei pessoas, Senhor, eu fiz prodígios, curas, milagres e maravilhas, um braço voltar no lugar, uma perna onde não tinha perna, voltar a ter perna. E Jesus olhar e dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais as iniquidades, vós que não conheço. Estou livre de todos os perigos nas reuniões de adoração. Oh meu Deus, que verso, olha o verso 12. Olha, preste atenção, veja bem, estou livre de todos os perigos, por quê? Nas reuniões de adoração, eu louvarei a Deus, o Senhor. Por que Ele está livre? Por que Ele está livre de todos os perigos, de todas as situações? Por que Ele está livre? Por que Ele não morreu na sua época? Por que não mataram Davi? Porque Deus o guardou, porque Deus o protegeu. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 127, verso 1 e 2 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edifica. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Salmo 91, verso 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Oh glória! Porém, aqui na época de Davi, guerras, reis, líderes, Patrício e sua família tentavam matar, seu filho tentou matar, mas o Senhor livrou de todas, livrou de todas, e hoje não é diferente. Qual é o perigo de morte? Não é o que o homem pode fazer. Não tema o homem que pode matar a carne, meu Deus, mas tema Deus que pode matar a carne e o espírito, a alma, a alma. Então, preencha a sua vida com as coisas de Deus, leitura bíblica, oração. Eu já vi um disco repetitivo, sabe aquele disco que fica arreado? Já vi, ele só paga numa letra, aí volta. É a oração, é a leitura, é a palavra, é a frequência nos cultos, é o jejum. Sempre estarei lembrando, porque não é eu que estou lembrando, mas é a palavra do Senhor que está nos lembrando. São essas ferramentas que te fortalecem, são essas ferramentas que te livram, são essas ferramentas que te estruturam, são essas ferramentas que levam você para mais perto de Deus. Pratique. Bendito seja Deus. Amém, amados irmãos? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Tem um hino que diz assim, eu vou terminar com ele. Olha só a letra desse hino. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza, o poder de Jesus, meu bom pastor. Amém, amados irmãos? Guarde essa palavra no vosso coração. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé para fazermos uma oração. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Glória a Jesus.
Pai amado, Pai querido, Pai santo. Senhor, eu quero, Pai, te agradecer, ó Deus, por essa noite, por esta palavra ministrada para os nossos corações. Obrigado, Deus, por ter nos alertado, Senhor, por ter nos instruído, ó Pai. Obrigado, Senhor. Nos ajuda, Pai, a cada dia, Senhor, a melhorar os nossos caminhos. Senhor, eu preciso melhorar, Pai. Nós precisamos melhorar, Senhor. Meu Deus, que possamos entregar tudo que há em nós para Ti, Senhor. Exclusivamente para o Senhor, somente para Ti, Senhor. Somente para Ti, ó Pai, a nossa vida. Senhor, nos dê autoridade para tirar da nossa vida tudo aquilo, Pai, que tem nos afastado, Senhor, da Tua presença, que tem nos afastado de Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai. Leva os Teus filhos em paz e segurança. Os guarda, Pai, do homem sanguinário, do acidente. E os proteja, Pai, de tudo que é mal. E que o Senhor possa nos conformar à imagem do Teu Filho, Senhor. E que o Teu reino, Pai, avance para todo sempre. No nome do Teu Filho amado Jesus. A igreja diz: Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.